Fala tecladista, tudo bem com vocês? Professor Alex aqui de volta e hoje com mais um assunto super legal. Você viu aí na capinha do vídeo, tocar de ouvido. Como tocar de ouvido? Tem técnica para isso? Tem dom? O que vai acontecer nessa aula de hoje, hein? Então fica aqui comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e vem aprender comigo essa técnica para tocar de ouvido, certo? Então bora lá? Senta aí, liga o teclado, vamos estudar. Vou usar aqui com você e para você um exemplo do campo harmônico de tom maior, que é o mais fácil a se visualizar, tá bom? Então, se nós pegarmos aqui, nós temos campo harmônico de dó, 7 notas, 7 acordes, certo? Dó maior, ré menor, mi menor, fá maior, sol maior, lá menor e si diminuto quando a gente fala em tríade. Porque se for em tétrade, nós temos o si meio diminuto, ok? Vamos excluir, por enquanto, vamos deixar de lado o si diminuto ou meio diminuto, isso não importa para nós agora. Então nós vamos concentrar a nossa ideia aqui nos seis acordes do campo harmônico de dó, excluindo então o diminuto, ok? Então nós temos três acordes maiores, que é o dó, o fá e o sol. E nós temos três acordes menores, o ré, o mi e o lá, ok? Então, essa técnica vai consistir em, primeiramente, você conhecer o campo harmônico e entender que nós temos três acordes maiores, três acordes menores e nós temos o diminuto, que por enquanto nós vamos deixar de lado e nós não vamos utilizar aqui nessa técnica. Via de regra, se a gente entender as funções dos acordes, 99% das músicas, 99% das músicas, elas vão começar no acorde 1, na tônica que a gente chama, né? Então, por exemplo, se nós pegássemos o campo harmônico de dó, nós temos o próprio dó aqui, ok? Por quê? O fá, ele é subdominante. Ele vai indicar uma função, simplificadamente falando aqui, de meio caminho andado. Nós estamos no meio. E o sol, um dominante, ele vai significar aproximadamente, estamos no final do caminho. Vamos voltar para o começo? Vamos voltar para o dó. Ok? Então, a tônica, o dó, acorde 1, ele vai indicar começo. Então, o fá, meio. O sol, estamos acabando. Vamos voltar para o começo. Ok? Harmonicamente, falando de função harmônica, é basicamente, de um modo simplificado, óbvio, e de um modo não técnico, exatamente isso. Então, nós temos por onde começar, nós temos um meio e nós temos um final. Obviamente que isso vai depender muito da cabeça do arranjador. Isso pode mudar completamente as ideias de começo, meio e fim, dependendo da complexidade do arranjo. Porém, basicamente, essa é a regra. Óbvio que vai ter as suas exceções. Para toda boa regra, existem as suas lindas exceções. Ok? Mas, via de regra, nós vamos optar por isso daqui. Então, se você tiver que chutar quando começar uma música, você vai chutar entre, vamos falar apenas dos acordes maiores, tá? Entre o dó, o fá ou o sol. Se a música está no começo, nós vamos chutar dó, ok? Depois do dó, quem que viria? Viria exatamente o sol? Via de regra, a gente iria para o fá, ok?
Depois do Sol, via de regra, a gente viria, depois do Fá, via de regra, a gente viria para o Sol. E exatamente depois do Sol, nós iríamos para o começo novamente. Você lembra? Começo, Dó. Estamos ali no meio e estamos conduzindo a música. Nós estamos então no Fá. Caminhando para o final da estrofe, para o final do refrão, estamos no Sol e em seguida vai começar novamente uma nova estrofe, um novo refrão, voltamos para o Dó. Uma coisa que você precisa perceber, e por isso que eu quero que você que vai ficar até o final do vídeo, vai sempre perceber que tem um pulo do gato para as coisas, tem um hack para as coisas, certo? E é o que eu vou falar aqui para você agora. Nós temos 3 acordes maiores e 3 acordes menores. Para cada acorde maior, nós temos um relativo dele, ok? Então, se você tocar Dó, ou se você tocar Lá, a sonoridade ela é aceita para as duas coisas. A único, ok? Então, os relativos, eles tendem a ter a mesma sonoridade, uma sonoridade relativa muito parecida, né? Porque leva geralmente 2 notas do acorde anterior, do seu relativo, certo? Então, nós temos 3 acordes maiores e os relativos desses acordes maiores são os 3 acordes menores. Ou seja, presta atenção nisso daqui. Você já não tem mais 6 acordes. Você só tem 3 acordes no campo harmônico, porque os outros 3 são relativos desses 3 maiores, ok? Então o campo harmônico fica reduzido para você, exceto excluindo lá o diminuto ou meio diminuto se for em tétrade. Mas nós ficamos com um campo harmônico muito reduzido, com apenas 3. Então tanto faz você tocar Dó ou Lá. Essa não pode ser sua dúvida, porque um pode ser substituído pelo outro, pode ser relativo do outro, então não vai ter um choque tão grande, ok? Se você começar em Lá e era Dó, tudo bem, até soa reharmonizado, ok? Pegou? Se você for para o Fá e era Ré, é relativo, pode soar como se fosse uma reharmonização, não vai ter choque, ok? Se você for para o Sol e for Mi, aqui talvez pode ter, dependendo da intenção melódica, pode ter um choquinho um pouquinho maior, mas também não, tecnicamente, você leva as 2 notas relativas. Então, aqui eu tomaria um pouquinho mais de cuidado. Eu optaria, na maioria das vezes, ao invés de Sol, de Mi, o Sol. Mas você vai sentir isso, porque o campo harmônico está reduzido. Então, por exemplo, a único, receber. Então, eu fiz o caminho Dó, Sol e Lá, ok? Dó, Sol e Lá. Vou tocar com os relativos, aqui no caso do Lá, o antirrelativo, né? O relativo do Lá, o Lá é o relativo do Dó, né? Então, vou fazer o antirrelativo, né? Então, a único é digno de receber. Então, eu toquei Lá, que era ao invés do Dó. Eu toquei Mi, ao invés do Sol. E toquei Dó, ao invés do Lá. Então, aqui também a gente, mais para frente, é um assunto de reharmonização, porque você está trocando os acordes. Por isso que eu falei, sou até reharmonizado. Parece que você vai estar tocando muito, porque você está usando essa técnica, trocando um pelo outro, porque são relativos, tá bom? Então, eu toquei a primeira vez, foi Dó, Sol e Lá. Okay? A segunda eu toquei Lá, Mi, Dó.
soa a mesma coisa. Receber soa reharmonizado, né? Ok? Olha que bonito. É digno de receber a honra e aqui eu também usei a reharmonização, mas tem alguns outros elementos que eu não estou trazendo aqui. Por isso eu quero que você foque nessas três coisas. Reduzir o campo harmônico a 3 notas, porque geralmente o diminuto ele soa mesmo mais atenção do que o diminuto traz, né? Então geralmente nos arranjos você não vai encontrar muito, principalmente nos arranjos brasileiros, gospel, né, de igreja, porque no MPB tem bastante. Mas, via de regra, 90% dos arranjos, eu diria, não levam em consideração muito ao diminuto, tá? Embora tenha muito, mas 90% aí 80%, eu diria, sendo mais preciso, uns 80% você não vai encontrar o diminuto. Então, por isso, você reduz o campo harmônico a 3 notas, ao invés de 7. Logo, você vai conseguir tocar com mais facilidade. A segunda coisa, e a mais importante, é que você precisa entender a função dos acordes. Dó, função de começo, início. Fá, um subdominante, dá uma ideia de meio. E o dominante, ele precisa terminar, ele precisa voltar para o começo. Ok? Então, se você entendeu essas três coisas, a nossa aula termina por aqui. Quero que você deixe o like aqui, se inscreve no canal e venha aprender comigo, tá bom? Tamo junto. Tchau.